Olá, meu querido e amado filho. Como você está hoje? Espero que esta 20ª cartinha lhe encontre otimista, feliz e cheio de esperança. Quem diria? Esta é a penúltima carta que lhe escrevo nessa temporada. E vou lhe falar sobre a cidade de Babilônia, a primeira grande metrópole do mundo. Localizada às margens do rio Eufrates, na antiga Mesopotâmia, território do atual Iraque, Babilônia foi fundada cerca de 20 séculos antes de Cristo. Sede do Império Babilônico, a cidade teve 2 grandes períodos de esplendor. O primeiro, sob o reinado de Hammurabi, 1728 a 1686 a.C., e o segundo, no tempo do rei Nabucodonosor, 605 a 562 a.C., mencionado na Bíblia. Nesse último período, a cidade chegou a 200 mil habitantes, com uma urbanização muito sofisticada para a época e a presença de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os Jardins Suspensos. A Bíblia nos dá outra perspectiva de Babilônia. Sua riqueza e glória não eram maiores do que a idolatria e a impiedade de seus habitantes. Os babilônicos destruíram o meu templo e a cidade de Jerusalém e escravizaram os israelitas. Nela, o meu povo sofreu como nunca os apelos da idolatria e a imposição de decretos religiosos que iam contra os princípios bíblicos. Nesta cartinha de hoje, você descobrirá que a Babilônia é no Apocalipse um símbolo das religiões falsas, que adulteraram o verdadeiro culto ao Deus vivo, impondo um modo de adorar diferente do prescrito na Bíblia. Uma grande cidade, porém corrompida pela idolatria e desobediência a mim, não poderia deixar de ser símbolo das religiões falsas e assim ser usada como ilustração da igreja falsa e de suas filhas. Gostaria, filho, de lhe informar que há uma mensagem muito forte e de julgamento que o segundo anjo trouxe aos babilônios. Está escrito em Apocalipse 14, que diz assim: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse 14, versículo 8. Para você, meu filho, compreender melhor a mensagem de hoje, vou lhe explicar. Babilônia vem de Babel. Gênesis 11, 9. Historicamente, o Império Babilônico foi responsável pela destruição do primeiro templo de Jerusalém, 586 a.C. Isaías profetizou que Babilônia viria a se tornar despovoada por blasfemar contra mim. Isaías 13, 19 a 21. Na época do Novo Testamento, Babilônia era um codinome entre os cristãos para Roma, a sede do império pagão e opressor, 1 Pedro 5,13. Devido ao sentimento eminentemente religioso da mensagem dos 3 anjos, devemos interpretar sua queda como espiritual ou religiosa. Se Babilônia tem todo este histórico negativo e apóstata, eu tenho um chamado especial para aqueles que fazem parte dela. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse 18, versículo 4. Esse chamado divino revela que há pessoas sinceras e bem-intencionadas dentro da Babilônia, as quais demonstrarão sua sinceridade obedecendo a minha ordem de sair dela. Na verdade, meu filho, esta cidade é representada como uma mulher em cuja fronte acha-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Apocalipse 17, de 1 a 5. Assim como em Apocalipse 12, uma mulher pura é o símbolo da igreja fiel. Aqui aparece uma meretriz como símbolo de uma igreja que se prostituiu, contaminando a verdade com o erro. Na minha palavra, a prostituição é um símbolo de idolatria. Ezequiel 16, 15, 23, 37 e 38. Em Apocalipse 17, versículos 7, 9, 15 e 18, Babilônia é identificada a uma mulher assentada sobre a besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Faz sentido ao que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, e as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Entendeu, meu filho? A profecia é clara e descreve uma meretriz montada em uma besta com 7 cabeças.
O texto bíblico ainda diz que as 7 cabeças são também 7 montes e 7 reis, dos quais 5 já caíram. A partir disso, podemos buscar o significado bíblico da Babilônia do tempo do fim. O Antigo e o Novo Testamento nos dão as chaves de interpretações do significado de montes no Apocalipse. No Antigo Testamento, monte era o símbolo de reinos e impérios. Salmos 48, versículo 2, Isaías 2, versículos 2 e 3, Jeremias 17, versículo 3 e capítulo 31, versículo 23, capítulo 51, versículos 23 a 25 e Ezequiel 17, versículos 22 e 23 e Daniel 2, versículos 34 e 35, além de Zacarias 4, versículo 7. Assim como o Egito, a Síria, Babilônia, Média-Pérsia e Grécia, que haviam caído, o Império Romano era o monte, a cabeça, ou o rei que dominava o mundo antigo no tempo de João. Roma papal está representada pela 7ª cabeça. Pouco antes da segunda vinda, então, Roma é vista como a meretriz montuada sobre a besta escarlate e que embriaga o mundo com suas doutrinas falsas. Ela age em conjunto com o último império, o 8º rei. Apocalipse 17, versículo 11. A Igreja de Roma exerceria sobre o cristianismo uma influência religiosa negativa muito grande. Embebedaria os que habitam na terra com o vinho de sua devassidão e daria ao mundo um cálice de abominações. Apocalipse 17, versículos 2 e 4. Na verdade, a Igreja caída serve às nações o vinho do cálice de suas doutrinas adulteradas com elas. Apocalipse 18, versículos 2 e 4. E, infelizmente, tem embriagado seus adeptos, que inocentemente não percebem o erro. É por isso, filho, que a meretriz traz uma inscrição enigmática em sua fronte. Apocalipse 17, versículo 5. A visão do Apocalipse revela que a Igreja de Roma é a mãe de um sistema religioso que se corrompeu, e as diversas igrejas que dela saíram, as filhas, conservaram muito de seus vícios e de sua conduta religiosa equivocada. Os 2 principais sinais identificadores da relação maternal entre romanismo e o protestantismo apostatado são a observância do domingo e a crença na imortalidade da alma. Babilônia será castigada, porque tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Apocalipse 14, versículo 8. O castigo é resultante do ensino de uma doutrina adulterada. Isso realça a tremenda importância que Deus confere à pureza das doutrinas. Mateus 5, 17 a 19. Sabe, filho, eu tenho gente que está congregando na Babilônia ou nas filhas da Babilônia. Mas na hora certa, ouvirão o meu chamado e sairão delas. Apocalipse 18, versículo 4, para não sofrerem meus flagelos. A profecia bíblica alerta o cristão quanto ao perigo de se tornar cúmplice de uma pregação doutrinariamente corrompida. Muitos ignoram o que diz a minha revelação em minha palavra. Contudo, conhecer a vontade do Senhor e seguir um caminho contrário ao ensinamento bíblico seria um ato de desobediência e rebelião, conforme o espírito da Babilônia. Assim, os flagelos destinados à Babilônia espiritual alcançarão também os seus seguidores. Por isso o Salvador diz: retirai-vos dela, povo meu. Apocalipse 18, versículo 4. Quero te dar hoje, meu filho, a mesma instrução que o apóstolo Pedro apresentou àqueles que, em sua época, descobriram que viviam uma fé de forma equivocada. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 37 e 38. Eu convido todos ao arrependimento, mesmo pessoas religiosas, mas que ainda não aceitaram todas as verdades ensinadas na Bíblia, precisam se arrepender e nascer de novo, demonstrando isso por meio do batismo. João 3, de 1 a 15, Atos 19, de 1 a 7. O batismo é o primeiro passo que uma pessoa arrependida toma. O que você está esperando, meu filho? Tome a sua decisão agora mesmo. Seu compromisso, repita comigo. Entendi que há um sistema de engano que funciona por meio de diversas igrejas chamadas no Apocalipse espiritualmente de Babilônia.
Felizmente, Deus revelou as verdades bíblicas para nos libertar do engano nos últimos momentos da história. Eu me comprometo a rejeitar os ensinos de Babilônia e a seguir exatamente o que as Escrituras Sagradas me ensinam. Quero fazer parte da igreja que prega todas as verdades bíblicas, onde Jesus Cristo é o cabeça. Que bom, meu filho, que tomaste esta decisão de ser batizado. Meus parabéns! Agora procure o seu pastor e diga isso a ele. Mas antes, me responda esta cartinha, filho. Estou te esperando. Escreva sua cartinha para mim.